Então, Ei, vamos lá. Luciano, bom para você, Luciano. Vamos iniciar o conteúdo novo. Então, já, né, a primeira prova passou, agora a gente vai iniciar conteúdo novo. Lembrem que vocês, todo mundo que tiver mais de 7 na média, já vocês automaticamente estão aprovados na disciplina. Então, ainda tem uma prova, mas muitos de vocês já têm chances, né, de não se confiem, né? Aqueles que foram bem em uma prova, não se confiem na outra. Então, a gente vai iniciar hoje conteúdo novo. Vamos começar o estudo das vigas isostáticas e dos diagramas de forças solicitantes internos em estruturas. Pessoal, essa aula aqui, eu já passei, compartilhei desde ontem com vocês no AVA a apresentação, mas eu sempre dou uma olhada, antes de iniciar a aula, eu sempre dou uma olhada na apresentação de novo, na slide, e às vezes eu agrego alguma coisinha que outra, então depois eu atualizo de novo, e substituo aquela por essa aqui. Não tem grandes mudanças, mas às vezes eu percebo alguns detalhes e aí eu dou uma modificada. Só para avisar, mas não é uma coisa assim que prejudica nem que mudou o conteúdo, tá? Então, vamos lá. Então, pessoal, a gente vai começar estudando as vigas. Por quê? Porque as vigas são os elementos mais simples, né? Então, a gente inicia o estudo das vigas. Já vocês aprenderam bastante coisa, vocês aprenderam como calcular reações nos apoios, vocês aprenderam... Só um minutinho, deixem conferir aqui se eu estou gravando. Está gravando, sim. Estou sim. Então, vamos lá. Então, as vigas são elementos que são estruturas compostas por barras, né? São elementos unidimensionais, porque elas têm só uma dimensão, que seria o comprimento, né? Vocês fazem um esquema... Sim. Já que a gente está iniciando o conteúdo da P2, eu queria fazer uma pergunta. Se a gente vai aprender o diagrama de esforços solicitantes? Sim. Tá bom, obrigada. É isso que vocês vão começar a aprender agora. Fazer diagrama. Mas a gente inicia pelas vigas, né? Vocês vão aprender agora. Ah, sim. Fazer diagrama. Escrito na frente, eu nem percebi. Vocês vão aprender a fazer diagramas de forças solicitantes em vigas primeiro, e depois vocês vão aprender em pólticos. Mas é a mesma coisa, né? Da mesma forma que reações de apoio e cálculo de forças em uma seção, que vocês fazem para vigas, e depois os mesmos princípios se aplicam para os pólticos, a mesma coisa vai ser agora no caso dos diagramas, que a gente vai iniciar pelas estruturas mais simples, que são as vigas, né? A gente, nos nossos modelos matemáticos, desenha as vigas como barras, né? São elementos de uma dimensão só, né? O comprimento. A gente desconsidera as outras dimensões porque elas são muito pequenas comparadas com o comprimento. No modelo matemático, vocês sabem que a viga ela tem espessura, né? Ela tem as 3 dimensões, né? Só que no modelo simplificado, ela é um modelo de barra. Essas vigas, elas podem estar, ou seja, elas são interconectadas por nós, mas esses nós podem ser rígidos ou podem ser articulados. Os nós rígidos são aqueles que transmitem momento. Ou seja, os nós, eles são... O que são os nós? São as uniões, né? As ligações. Ela pode ser rígida ou pode ser articulada. Se é rígida, ela vai transmitir um momento, se é articulada, não vai transmitir um momento. Então, vamos lá. As vigas, elas podem ser classificadas em simples ou compostas. As vigas simples
quais são? Aquelas que são, ou seja, elas só possuem um tramo, né? Uma barra única com nós nas extremidades ou apoios. E as vigas compostas são aquelas que podem ser consideradas como a união de uma ou mais vigas simples, né? Mais de uma, perdão. Uma é só uma viga simples. Podem ser consideradas como várias vigas simples, né? Unidas entre si. Também elas podem estar unidas por nós rígidos ou por nós articulados. Essas vigas compostas também se conhecem como vigas Gerber, mas a gente vai ver depois, mais para frente. Na aula de hoje, vamos focar em vigas simples, né? Mas existem as duas, as simples e as compostas. Então, pessoal, como eu já estava falando, né? O conceito que vocês vão aprender aqui agora, no estudo das vigas, eles constituem, assim, a teoria que são a base de todas as estruturas que vocês vão ver depois, né? As vigas são elementos mais simples, então por isso a gente inicia com elas, mas todos esses conceitos, toda a teoria se aplica também da mesma forma às outras estruturas que vocês vão ver mais para frente, pórticos e outras estruturas espaciais que vocês não estão vendo na disciplina, mas em geral se aplicam a todas as estruturas, né? Os conceitos, a teoria que vocês vão aprender aqui agora. Então, quais são os tipos de vigas? A viga apoiada é a viga mais simples, né? Que ela é apoiada, né, nas extremidades, simplesmente apoiada. Vocês encontram vigas como essa em estruturas, né? Eu trouxe aqui algumas fotografias para vocês observarem alguns exemplos, né? Observem essa viga aqui. Ela está apoiadinha aqui nesse pilar, né? Ela está só apoiada, não tem uma continuidade aqui. Vocês percebem? Então, isso aqui é só um apoio. O modelo matemático dessa viga aqui seria isso aqui. Certo? Ela está, o deslocamento ele está apenas restringido na vertical. Essa viga aqui, se eu aplicar uma força muito forte aqui por baixo, ela vai, né? Ela gira. Ou se aplicar também na horizontal, ela sai, porque ela só está apoiada aqui com uma restrição na vertical, né? No caso, né? É lógico que ela não vai ficar livre na horizontal, mas observem aqui no exemplo, como ela está agora, seria esse exemplo aqui, né? E outro exemplo aqui nessa fotografia, essa outra viga aqui também está apoiada, né? É simples de entender uma estrutura assim, né? Só uma viga apoiada nas extremidades. Então, vamos lá. Como vocês podem encontrar também uma viga bem apoiada? Ela estando apoiada, mas com alguns balanços nas extremidades, né? Outros exemplos que eu trouxe aqui, nesse caso, essa viga aqui, né? A que está transversal aqui apoiada nos pilares, ela tem esses pequenos balanços aqui, fora do apoio, né? A ambos lados. E na outra fotografia, também essa viga aqui tem um balanço, né? Esse trecho aqui está em balanço, ela está apoiada aqui, tem um balanço para cá e vamos supor que tem outro igual para o outro lado. Então, você poderia fazer um modelo matemático dessa forma, né? Para analisar essa viga. Para calcular os esforços dessa viga, você faria um modelo matemático simplificado dessa forma. Vamos lá. Viga engastada e livre. É outro exemplo. Outro tipo de viga. Que seria uma viga que está presa em uma extremidade, né? Engastada, os três movimentos estão restritos, mas ela está livre na outra extremidade. Vocês também encontram esse tipo de estrutura por aí, né? Você vê um exemplo aqui. Essa viga aqui, né? Essa viga aqui, você poderia fazer um modelo matemático desse tipo para analisar ela. Um modelo simplificado, engastada e livre na extremidade, né?
Então, esses são os tipos fundamentais de vigas. Observem, pessoal, que sempre que vocês tiverem uma viga livre em uma extremidade, na outra ela tem que estar engatada. Você não pode colocar aqui um apoio, nenhuma articulação, tá? Porque senão, essa estrutura não é isostática, né? Ela se torna hipostática, né? Admite movimento, você não quer isso em estruturas de engenharia civil. Então, as vigas que são livres em uma extremidade sempre têm que estar engastadas na outra extremidade. Então, esses são os principais tipos de vigas que vocês encontram em estruturas, né, de engenharia, e os principais tipos de vigas com os que a gente vai trabalhar aqui na disciplina também. Então, elas são estruturas planas, definidas através de um único elemento, né, que seria a barra, e o eixo local coincide com o eixo global, que é o que estávamos falando no caso o exercício anterior, né? As vigas, elas estão sempre na horizontal, né? Então, coincidem com o eixo global. Já quando você tem um elemento inclinado, é um tirante, outro tipo de elemento. Mas as vigas, elas são sempre coincidindo, né, com o eixo horizontal, global. Então, por isso vai ser mais simples para vocês aprenderem a fazer os diagramas com esse tipo de elemento. Depois vocês aplicam esse conhecimento para outro tipo de estrutura já mais complexa. Então, pessoal, o que a gente vai aprender hoje? Vocês vão aprender como determinar funções. Tem alguém com o microfone, o áudio aberto por aí? Bem. Então, vocês vão aprender como determinar as funções que expressam os esforços solicitantes internos e também a traçar os diagramas. Como eu estava falando, né? Vocês já aprenderam o cálculo de reações de apoio e vocês aprenderam também a determinar os reforços solicitantes internos em uma seção da estrutura. Mas, para fins de projeto, quando vocês forem fazer um projeto, uma análise de uma estrutura, vocês não estão interessados só em conhecer os reforços solicitantes em uma única seção. Vocês precisam conhecer os reforços solicitantes internos na estrutura toda, em cada uma das seções. Você precisa conhecer como é que essa estrutura está sendo solicitada em cada uma das seções, ao longo do elemento todo. Por quê? Porque assim você consegue determinar quais são as seções críticas, aquelas que estão submetidas aos esforços solicitantes máximos, que são para os quais você vai desenhar a estrutura, né? Como que você identifica essas seções? Como que você sabe quais são as seções de esforço máximo? Para isso, você faz o diagrama. Essa é a ferramenta que a gente tem para determinar, né? Você olha o diagrama e você vai saber onde está o esforço máximo, seja de momento, seja de cortante, ou seja de esforço normal, né? Que você não, quando tiver uma estrutura maior, ou com vários elementos, né? Uma estrutura, um modelo de uma estrutura real, né? Você não tem como você saber assim, eu vou calcular o esforço máximo na seção tal. Você não sabe, você precisa obter o diagrama para interpretar o diagrama e de lá tirar a informação que você precisa para o dimensionamento dessa estrutura, né? Isso você vai fazer, lógico, depois que você estiver formado, você vai fazer isso em programas de cálculo estrutural, porque você não tem como realizar isso na mão para uma estrutura, digamos, um prédio de 20 andares. Então, você não tem como, mas você vai aprender aqui os conceitos básicos, você vai aprender a fazer isso para estruturas mais simples. Por quê? Porque é importante que você faça isso, mesmo que existem programas de cálculo estrutural.
Porque o programa, ele não faz as coisas sozinho, é você que manipula o programa, certo? São vocês que utilizam, vocês são os usuários do programa. Se vocês não têm o conhecimento técnico, o programa pode estar lá, que você não sabe o que está fazendo. Você pode rolar o programa todo e ter uma coisa tudo errada e você não, nem percebe, porque você não sabe que uma articulação não transmite momento. Você não sabe o que é um engaste. Você não sabe que em um engaste você tem que ter um valor de momento. Então, essas coisas, qual é a única forma de vocês aprenderem isso? Fazendo na mão estruturas mais simples. Porque assim, quando você tiver uma estrutura maior, mesmo que você não faça o cálculo, você já sabe essas coisas básicas e você consegue identificar por que o momento aqui é negativo, por que lá é positivo, por que eu coloco um engaste aqui ou uma articulação lá. Então, essas coisas você só vai saber aprendendo mesmo a teoria e fazendo exercícios de estruturas mais simples. Então, pessoal, vamos lá com o nosso método, né, para determinar as funções que expressam esse esforço solicitante. As funções, elas me permitem que eu determine o esforço solicitante em qualquer seção ao longo dessa viga, né? Eu estou aqui com uma viga via apoiada, né? Uma viga via apoiada, eu tenho aqui um apoio do segundo gênero e um apoio do primeiro gênero. Então, sempre qual é o primeiro passo? A determinação das reações nos apoios, né? Eu tenho que transformar sempre o sistema para um sistema com forças ativas e reativas, ou seja, eu tenho que saber as reações nos apoios. Esses exemplos que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, eles são do livro da professora Maria Cascão. Eu peguei todos os exemplos hoje do livro, porque são, assim, hoje vocês vão ter a aula inicial, né, da introdução, com exemplos, né? Nas próximas aulas, eu já vou trazer exemplos feitos por mim, que não estão no livro, logicamente, mas essa introdução à teoria, à metodologia, eu trouxe as coisas do livro para que vocês também possam olhar lá depois. Já na prática, a gente vai fazer exercício aqui de todo tipo, tá? Então, vamos lá. Primeiro passo, cálculo das reações nos apoios. Pessoal, isso aqui vai ser um pouco também complicado para vocês entenderem. Por quê? Por conta das slides mesmo, não é porque seja complicado, é porque, né, a gente não está com um quadro para fazer o passo a passo. Esse quadro branco, vocês sabem que demora muito, é muito trabalhoso e as coisas nem ficam direitinho lá. Então, assim, eu peço que vocês tentem acompanhar e assim que tiverem alguma dúvida, vocês perguntem na hora, porque senão eu chego no final e vocês não entendem nada. Tá bom? Então, vamos lá. Passo 1. Determinar as reações nos apoios. Isso aqui, pessoal, eu não vou fazer porque vocês já sabem isso, né? Mas observem aqui que os valores que estão colocados aqui são genéricos, né? Não está atribuído um valor, né, a essa força numérico, né? Essa força aqui vale P, um valor P qualquer. Então, as reações nos apoios, elas são determinadas também com esses valores aí genéricos, ou seja, com esses valores genéricos que foram atribuídos aí à força, né? Mas se você fazem a continha, vocês vão perceber aí, primeiro, a reação aqui horizontal no apoio B é zero, porque não tem força atuando nessa direção. Se você fazem um somatório de momentos aqui com respeito ao ponto B, vocês vão ter aqui que VA, né? VA por L, fazendo momento, e no sentido contrário, P multiplicando V. Então, de aí que sai esse VA, né? Que é igual a P por B dividido L. Fazendo essa continha de somatório de momentos, já vocês sabem fazer isso.
Só que está ficando tudo em função aqui das distâncias genéricas e da força genérica P. Depois, o cortante aqui, perdão, o cortante não, a reação no apoio V, a mesma coisa. Somatório de forças, já vocês têm esse VA, e ela fica aqui em função das distâncias genéricas que estão representadas na figura. Então, vamos partir aqui que vocês já sabem fazer isso, né? Porque esse conteúdo já é passado. Então, vamos deixar assim, os valores já são esses aqui. Vocês podem depois conferir com calma, fazer também a conta em casa. Mas isso aí vocês já sabem. Qual é o segundo passo que vocês vão realizar? Vocês vão identificar quais são as seções chaves nessa estrutura. Quais seriam as seções chaves aqui nessa estrutura? Vamos lá. O apoio, né? Sempre o início e o fim da estrutura ou do elemento é uma seção chave. As seções onde muda a configuração da estrutura ou do carregamento. Ou seja, a gente vai ter também aqui essa seção C, porque eu tenho uma carga aplicada. Então, aqui mudou a configuração do carregamento. Observem que aqui eu não tenho nada e, de repente, eu tenho uma carga aqui. Então, essa seção também é chave. E o fim da estrutura, né? O apoio V, outra seção chave. Só para lembrar aqui, quais são as seções chave? Início e fim da estrutura ou início e fim dos elementos. Ou os dois, né? Um minutinho, pessoal. Deixa eu dar uma água aqui rapidinho. Então, vamos lá. Qual outra? As seções em que ocorrem forças ou momentos concentrados, como essa seção C aqui, né? Também seções onde se iniciam e terminam carregamentos de forças ou momentos distribuídos, que no caso a gente não tem. Mas se a gente tivesse, essa seria outra seção chave. Trechos submetidos a forças e momentos distribuídos, né? Em trechos submetidos a forças ou momentos distribuídos, há seções onde ocorrem mudanças das funções que expressam esses carregamentos. O que isso quer dizer? Se eu tenho uma força distribuída uniformemente e, de repente, ela variou para outra distribuição, seja triangular, trapezoidal, qualquer distribuição, naquele trecho eu teria também uma seção chave. E as outras seções que são chaves são aquelas onde ocorrem os valores máximos e mínimos dos reforços solicitantes internos. Como que vocês vão saber essas seções? Vocês têm que ir aprendendo isso, né? Pouco a pouco. Vocês vão ir aprendendo isso, vendo os diferentes tipos de estruturas e as diferentes configurações, né, de carregamento. Vocês vão também aprender como essas seções são determinadas. Então, passo 2, identificar essas seções-chave. Por quê? Essas seções-chave, elas vão me determinar os trechos que eu tenho nessa estrutura diferentes. Se eu tenho essas seções-chave, eu vou ter dois trechos. O trecho 1, né, que está dividido, ou seja, que vai da seção A até a seção C, e o trecho 2, que vai da C a V. Por quê? Porque essas seções, elas mudam a configuração do diagrama. Então, você tem que identificar elas para você identificar os trechos que você teria diferentes nessa estrutura. Então, aqui temos trecho 1, trecho 2. Passo 3. Então, o terceiro passo, já a gente vai passar a alterar funções representativas dos reforços internos. Vamos lá. Vamos iniciar com o momento.
Então, nessa estrutura aqui, a gente só tem momento e cortante, né? A gente não tem esforço axial, porque não tem carga axial. Então, o que a gente vai fazer? Você tem dois trechos, né? Você tem trecho 1, trecho 2. Primeiro, a gente vai determinar para o trecho 1 e depois para o trecho 2. Sempre você precisa alterar funções para cada trecho, porque elas vão ser diferentes, podem ser iguais, mas podem ser diferentes nesses trechos. Então, sempre identificar as seções chaves, identificar os trechos e determinar essas funções para cada um dos trechos. Vamos lá. Vamos determinar aqui no primeiro trecho, trecho 1. Como que a gente determina essas funções? Pessoal, é muito importante que vocês não fiquem assim confusos. O que vocês vão fazer aqui é a mesma coisa que vocês já aprenderam. Vocês aprenderam como determinar os reforços solicitantes em uma sessão, certo? O que vocês vão fazer aqui é a mesma coisa. Só que em lugar de você determinar em uma sessão específica, você vai determinar para uma sessão genérica. Qualquer sessão. Como? Atribuindo a essa sessão uma distância aqui x. Uma distância x qualquer. Então, você vai determinar o reforço, né, referido a uma sessão genérica qualquer dessa barra, né, dentro do trecho que você está analisando. Nesse primeiro trecho, o meu valor de x ele vai variar desde 0 aqui no início, né, até a, né, a distância a, que seria a distância até a seção C. Então, nesse trecho 1, minha variável x, ela está variando de 0 até a, certo? Como que a gente faz, então? A gente vai determinar o momento, né? A função do momento, função de x, né? Todos os esforços solicitantes internos, eles são funções de x, porque eles estão referidos aos eixos locais do elemento. Então, o momento em função de x, eu vou determinar para uma seção aqui, né? A uma distância x qualquer. Para eu determinar os esforços nessa seção aqui, no caso, o esforço do momento, que é o que iniciamos com o momento, vocês vão fazer a mesma coisa. É como se você cortasse aqui a estrutura, a essa distância x aqui. Você vai cortar da mesma forma e vai determinar qual seria o valor de momento nessa seção aqui. Se você faz um corte aqui e aplica a equação de equilíbrio, você vai ter que o momento nessa seção vai ser VA, né, pela distância x, certo? Você tem essa força aqui, essa reação, produzindo um momento nessa seção a uma distância x de VA multiplicado por x. Então, essa é a função do momento nesse trecho todo. Certo? Vamos lá. Mas a gente já tinha o valor de VA. Já estavam determinadas as reações de apoio lá na slide anterior, certo? Então, VA valia P multiplicando V por L, né? Dividido por L. Então, é só substituir aqui, né? A função do momento vai ser igual a VA, que é P por B dividido L, multiplicando X. Essa função descreve o valor do momento ao longo desse trecho. Seja qual for o valor de x, você consegue determinar quanto que vale o momento em uma seção específica. É só substituir o valor de x aqui. Certo? Então, observem que é uma função aqui linear, nesse caso. Né? Uma função linear, porque a variável aqui é simples, né? Uma função linear. Uma constante multiplicada pela variável x. Professora, Sim. o tamanho da seção que você criaria
é independente, né? Vai cair sempre nesse mesmo caso aí, né? O X ali, o tamanho de X, né? O X Esse aí, o X é esse. uma distância genérica qualquer. Você pode atribuir a X o valor de 1 e o momento na distância 1, você vai ter aqui P por B dividido L. Se X vale 2, você quer determinar o momento depois, quando X vale 2, você substitui aqui o valor de 2, né? Mas até X chegar ao valor de A, porque você está nesse trecho aqui. Tem que estar entre. Isso aí. Entende? Então, essa função aqui, ela descreve o momento ao longo desse trecho. Para qualquer seção aqui nessa barrinha, você consegue determinar o valor do momento só substituindo o valor de x, que você já determinou a função. Deu para entender? Sim, deu. Você vem aqui, agora vocês vão entender também. Então, uma vez determinada essa função, a gente determina, então, os valores extremos. Quais seriam os valores extremos? Nas extremidades daquele trecho, né? Se eu estou no trecho 1, eu vou determinar aqui para o apoio A, seção-chave aqui em A, e seção-chave aqui em C. Então, em A, x vale quanto? 0, né? Se x vale 0, substituindo na função aqui, o momento é 0. Em A, né? Para x igual a, aqui no fim do trecho, eu vou substituir aqui o valor de A. E o momento, ele vai ter um valor aqui na seção C, né? Pelo lado esquerdo, de P por B dividido L, multiplicando A, substituindo aqui o valor da distância. Certo? Então, a gente consegue já determinar o momento, o valor de um momento aqui na extremidade e na outra extremidade do trecho. E a função que descreve esse momento ao longo do trecho, que é uma função linear. Ficou claro? Muito. Então, vamos lá. Vamos para o cortante. O cortante, que seria o outro esforço que eu tenho nessa vida, porque a gente não tem esforço axial. Vamos determinar o cortante, a função que descreve o cortante nesse trecho. A mesma coisa. Referido a uma seção genérica qualquer, que se encontra a uma distância x qualquer. Se eu fizer o somatório de forças no eixo y, eu vou ter que o cortante ele vai ser igual a VA, certo? Se eu fizer um corte aqui, para determinar o cortante, eu tenho o quê? Só tenho a reação VA. Então, o cortante vai ser VA no sentido oposto, né? O cortante vai ser igual a VA. VA, já a gente tem o valor das reações no apoio, lá na frente da primeira slide. Então, substituindo o cortante, né? A função do cortante vai ser P por B dividido L, que é o valor dessa reação no apoio, que está lá na frente. Então, observem aqui, pessoal, o cortante, ele é constante ao longo desse trecho. Ou seja, em qualquer seção que eu cortar, ele vai ter esse mesmo valor. Vocês podem observar aqui que isso é o que acontece, porque se eu cortar aqui, somatório de forças em Y, eu só tenho essa força. Se eu cortar aqui, mesma coisa, só tenho essa força. Então, em todo esse trecho aqui, desde x variando 0 até A, o cortante é VA, esse valor constante aqui. Então, vocês lembram também das relações fundamentais da estática, que a gente viu na aula antes da prova, certo? O cortante, ele não é a derivada do momento. Vocês lembram dessas relações? A função que expressa o esforço cortante é a derivada da função que expressa o momento. Observem isso aí. Vamos lá.
Peraí, eu esqueci de trazer a função momento. Mas o momento, ele era P por B dividido L multiplicando X. Observem aqui na slide anterior. Esse não é o momento? A função do momento é P multiplicando B dividido L por X. Se eu calcular a derivada disso aí, a derivada disso aí não é PB dividido L? Né? A derivada de X é 1 e o resto é uma constante. Então, observem que isso, se eu calculo a derivada da função momento, eu vou ter o constante. Então, essas relações da estática, elas são válidas. Se você tem a função do momento, você consegue determinar a função do constante. Certo? Então, você pode determinar também assim ou assim, dessa forma que a gente já sabe, né? Que seria pelo método das seções. Mas se você já determinou a função do momento, você também consegue determinar ele assim, pela derivada do momento. E tem que dar igual, pessoal. Tem que dar a mesma coisa. Então, você pode fazer assim ou pode fazer assim. O valor, ele tem que dar igual. Vamos ver os valores extremos, então. O constante, então, vale quanto aqui no apoio A? Ele é constante, então, não tem como variar, né? Ele vale a mesma coisa no apoio A do que na seção C aqui, né? Imediatamente anterior à aplicação da carga. Lembrem que aqui a gente tem uma descontinuidade, então a gente faz aquilo que a gente já fazia, né? A gente está analisando este trecho, mas a seção é imediatamente aqui anterior ao ponto da aplicação dessa carga. Então, o meu constante em x0 vale P multiplicando B dividido L. E aqui na seção C, né, a uma distância A, vale a mesma coisa, porque ele é constante. Então, gente, a gente já terminou os momentos e os constantes no trecho 1, as funções desse reforço, né? Então, agora a gente vai ver o outro trecho. Esses dois trechos aqui ficou claro? Perdão, esse primeiro trecho ficou claro? Esse tá certo. Ficou. Então, ótimo. Vamos ver, então, o segundo trecho agora. Vamos para o trecho 2. O trecho 2 seria esse aqui, né? No trecho 2, x está variando de 11 até 11. Desde o valor A, né? Tem a distância aqui A, até L, que é o comprimento total da barra. Então, meu x aqui nesse trecho, ele vai estar entre A e L. Então, vamos fazer a mesma coisa. Observem que eu estava fazendo o trecho anterior com esse x aqui, né? O x do trecho 2 é esse grande aqui em cima. Porque o x tem que ficar dentro do trecho que a gente está analisando, né? Então, a gente ignora esse x aqui agora. Ignorar esse aqui. O nosso x é esse aqui agora de cima, o grandão. Tá? A dimensão maior. O que a gente faz? A mesma coisa. Vamos supor que a gente cortou a estrutura aqui. Né? A gente cortou aqui a estrutura. Da mesma forma que vocês já sabem fazer. Só que agora vocês vão expressar tudo em função de uma seção genérica, que está a uma distância x. Se eu fizer um corte aqui, a essa distância x, quanto é que vai valer o momento? Eu tenho essa reação VA multiplicado por x, que vai ser o momento que ela produz, e eu tenho a força P, né, que está no sentido contrário, multiplicado por que distância? Essa distância aqui de C até a seção, né, que vai ser qual? Né? X menos A. A vai até aqui, X vai até aqui. Então, eu teria X menos A. Certo? Da mesma forma, substituo o valor da reação
Então, eu teria aqui uma função de momento, que seria P multiplicando V dividido L, que é o valor do cortante, da reação, perdão. O valor da reação aqui, multiplicando X, né, que seria isso aqui, menos P por X menos A, que seria essa outra distância aqui que eu já tinha, né, do momento que produz essa força P. Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que isso aqui, só que está agrupado, né? Agrupando aqui, multiplicando P por X, sim, P por X, menos P, perdão, por X, menos P por menos A, que dá P por A positivo, e agrupando depois, fazendo aqui fator comum X, vai ficar assim, dessa forma. Mas isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, tá? É só matematicamente agrupado. Então, observem que aqui a gente tem também uma função linear, só que a função é diferente daquela do primeiro trecho, porque aqui aconteceu o quê? Uma mudança na configuração. Então, desse lado aqui, a minha função momento vai ser diferente. Mas você determina ela da mesma forma, cortando a seção agora aqui. Certo? Então, vamos lá. Os valores extremos, então, nesse trecho 2, vão ser quais? Aqui no início, né, que seria na seção C, e no final, que seria aqui no apoio. Na seção C, quanto vale X? X vale A, né? Essa distância aqui é A. Então, o momento seria P, que multiplica V, dividido L, multiplicando A. Certo? Observem o momento aqui. Se você substitui aqui a letra A, o valor de X, né, que seria A, faça a continha aí, menos P por A, você vai cancelar esses dois P por A, vai ficar só P dividido, PV dividido L, multiplicando essa A que você substituiu aqui. É só fazer a substituição, pessoal, e a continha. O momento vai ser esse aqui, na seção C, para X igual a, e para X igual a L, que seria no final do trecho, vai valer quanto? Vai valer 0. Você substitui aqui L. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas é só fazer a substituição aí. Observem que se vocês substituem aqui L, vocês vão ter aqui PV, que multiplica L. Ele vai eliminar L. E vocês vão ter o quê? Menos, deixa eu fazer aqui para vocês. Vou fazer aqui para vocês perceberem. Mas depois vocês fazem os outros também, tá? Vamos substituir aqui na função momento X igual a L. Vocês teriam o quê? Vamos lá. Acertar a equação aqui. Vocês teriam, então, aqui, PB dividido L menos P. Isso aqui mudou tudo. PL, né? Tá um pouco ruim isso aqui, mas dá para entender. Não, dá para entender, dá para entender. Então, mais P por A, certo? Aqui é X, que a gente vai substituir por L. Então, isso aqui, como que você faz? Você teria, então, multiplicar L por isso aqui, né? Seria PV dividido L por L. Você vai cancelar essa L, que vai ficar PV menos PL mais PA. Só que observem uma coisa. Observem uma coisa. Se você faz aqui um fator comum, você pode reescrever isso aqui como P, B menos L, certo? Mais PA. Só que B menos L, observem aqui. Se eu pego o V e subtraio L, eu vou ficar com o valor de aqui, de menos A. Então, isso vai ser igual a menos A por P, que seria menos PA mais PA. E isso vai dar 0.
certo? Por isso que está zero aqui. É só uma substituição das variáveis. Então, a gente está fazendo aqui uma função de momento genérica, né? Arbitrando aqui valores quaisquer para a reação, para a distância, porque a gente está determinando uma função. Professora, Sim. quando a senhora colocou em evidência o P ali, ele não tinha que pegar aquele PA ali também, não? Qual? Ali nessa fórmula agora, Aqui? quando a senhora colocou o P em evidência embaixo, depois do primeiro igual ali, ó. Sim. Aí, não teria que pegar aquele P também do mais PA ali, ó, depois? Sim, é esse que está aqui. Pois é, não tinha que ficar B menos L mais A no parênteses? Então, primeiro você multiplica esse L por isso aqui, certo? Sim, aham. Vamos lá. Deixa eu... Não, até eu entendi. Eu tô dizendo quando a senhora botou em evidência ali, ó, o P, né? Botou ali, ó, P, aí abriu parênteses, aí B menos L, né? Não seria mais A também dentro do parênteses? Não, porque eu fiz aqui um agrupamento para vocês perceberem por que vale zero o momento, certo? Eu fiz um agrupamento para vocês perceberem que se vocês agrupam isso aqui, vai ficar menos P por A, mais P por A e vai ser zero. Perdão. Igual aqui. Tudo isso é zero. Tá, entendi. Foi em função da resposta ali, né? Do M igual a zero, né? Não, é que você pode também fazer assim, da forma que você está fazendo, vai dar zero também. Você pode pegar assim, eu vou pegar fator comum P e vou colocar aqui B menos L mais A. É isso que você está falando? É, Então, vai dar a mesma coisa, porque B menos L vai ser menos A. Então, você vai ter aqui P que vai multiplicar a menos A mais A. isso. Então, aí vai ser A e um zero vai ser A tudo. Então, vai dar zero de qualquer forma, tá? É, verdade. Tá bom, Então, obrigado. tanto faz. Então, o momento dá zero. Então, a gente tem aqui o valor de momento zero. Vamos ver, então, o cortante nesse trecho 2. Com x variando desde A até L. Mesma coisa. Eu já coloquei aqui o valor da reação para a gente ter para substituir. O cortante vale quanto se eu faço um corte aqui nessa distância x do trecho 2? Eu tenho a reação VA e tenho P no sentido contrário. Então, seria VA menos P, certo? Substituindo, eu vou ter, então, a função cortante, que também é constante, só que o valor é diferente do trecho anterior. Da mesma forma, pessoal, você pode calcular o cortante como a derivada da função momento. Observem aqui, a função momento é tudo isso aqui. Se vocês calculam a derivada dessa função aqui, ela vai dar quanto? Vai ficar isso aqui. Deixa eu ver se eu trouxe. Tá, eu trouxe aqui para vocês observarem. A função momento, eu coloquei aqui pequenininha. Se você calcula a derivada, vai dar quanto? Vai dar esse valor constante aqui na frente. Se você calcula a derivada de x, vai dar 1, né? E a derivada de uma constante aqui atrás vai ser 0. Então, a derivada do momento, da mesma forma, vai bater com o constante calculado pelo método da seção. Vai ficar igualzinho. Então, o cortante no trecho 2, ele vai valer quanto? Para x igual a, seria aqui, né? Seria aqui no início da seção C, mas na seção imediatamente posterior
a aplicação da força concentral, né? Pela direita. Essa D aqui quer dizer, né, pela direita. Então, você tem essa função aqui, e o cortante, ele vai valer isso aí. O que foi feito aqui não foi mais que um agrupamento, pessoal. Um fator comum aqui, né? Um agrupamento que vai ficar B menos L, que também é a distância A, e para ficar já mais agrupado, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. E o cortante, ele vai valer a mesma coisa na extremidade aqui no final do trecho, porque ele é constante, né? Ele não depende de ti. Então, o valor dele é constante ao longo do trecho. Então, pessoal, com isso, já vocês conseguem traçar os diagramas. O diagrama de momento e o diagrama de cortante. Vocês já têm as funções que descrevem esse reforço e vocês têm também os valores nos extremos, nas seções chaves, que são aquelas seções nas quais você vai precisar determinar esses valores para traçar o diagrama. Vamos lá. Eu trouxe para cá os resultados todos que a gente fez, né? Já o último passo é traçar os diagramas. No trecho 1, eu trouxe os resultados aqui dos valores, né? Em x igual a 0 e em x igual a, de momento e de cortante. E no trecho 2, para x igual a e x igual a L. Os valores aqui de momento e de cortante. Então, como que o diagrama é feito? Vamos lá. O diagrama de momento fletor, você vai usar esses valores aqui. Em x ele não é 0, em x igual a 0. Então, ele é 0 aqui. Em x igual a, ele vale quanto? P multiplicando V dividido L multiplicando A, que seria esse valor aqui. Então, pessoal, o certinho é você traçar esse diagrama, a escala, né? Você estabelece uma escala, né? E traça isso aqui, a escala, e você junta, né? Junta as seções com linhas, porque as funções são lineares. Então, você sabe que a função vai ter uma variação linear. Na extremidade, aqui no trecho 2, vocês observam aqui que em x igual a L, o momento também era 0. E em x igual a era a mesma coisa, né? Então, ele tem esse valor aqui e 0 nas extremidades. E essa vai ser a configuração do diagrama de momento fletor dessa viga. Então, como eu falei, o certo é fazer isso à escala. Só que na prática, nos exercícios, vocês não vão fazer isso à escala, né? Porque isso aí demora muito. É só você fazer o desenho certinho de como ficaria a configuração do gráfico. Você não precisa pegar uma régua para fazer a escala, tá? Então, é só traçar mesmo e colocar o valor máximo aqui do momento. O momento máximo dessa via, então, seria aqui na seção C. Vamos ver o cortante como é que fica. Observem aqui os valores dos cortantes. Eu tenho no trecho 1 que ele é constante ao longo do trecho. Para x igual a 0, ele tem um valor aqui. E para x igual a, ele tem o mesmo valor do que para x igual a 0. Então, nesse trecho aqui 1, o cortante, ele é constante. E no trecho 2, eu tenho outro valor, né? Menos P por A dividido L, desse lado aqui. Então, eu tenho que colocar o valor de cortante para cada trecho. Como ficaria esse diagrama, então? Eu vou fazer um diagrama no trecho 1, né? Constante. Ele é constante ao longo do trecho e positivo. E do outro lado, ele ficou com o sinal contrário. Então, eu tenho que fazer ele para o outro lado. Se o cortante aqui está com o sinal contrário, eu não posso colocar ele para o mesmo lado. Ele tem que vir para o lado oposto. Agora que vocês já vão ter que prestar mais atenção nessa questão da convenção de sinais para esforço solicitante, porque agora vocês vão
traçar diagramas. Então, nessa hora é que vocês precisam já, sim, ficar com essa regrinha de convenção de sinais pré-fossos, né? O momento, ele sempre vai ser positivo quando traciona fibras inferiores. O cortante, as convenções variam na literatura, mas a gente vai adotar aqui que é quando a resultante estiver apontando para cima, ele é positivo, quando estiver apontando para baixo, ele é negativo. Isso aí a gente vai ver com calma, porque o cortante ele até tem várias, né, tem várias convenções na literatura. O momento, sim, ele é mais unificado. Todo mundo considera positivo, tracionando as fibras inferiores. Sim. Você pode explicar novamente o momento fletor? Que eu não consigo entender, não. O diagrama? O diagrama, a composição do diagrama. Então, o diagrama ele é traçado conhecendo os valores nas seções chaves, né? Que a gente estabeleceu no início, que seria a seção A, no apoio a seção C, porque é uma mudança do carregamento aqui, a gente tinha uma carga aplicada, e a seção V, que seria o final da estrutura. Então, a gente determinou o valor de momento nessas 3 seções. Nessa seção aqui, ele vale 0. Eu trouxe o resultado para cá, né? Para ver por que ele é 0, foram nas slides anteriores, certo? Então, aqui em C, ele vale quanto? Ele vale P multiplicado V dividido L por A. Porque esse resultado a gente teve anteriormente. Isso aqui eu só trouxe para cá, tá? Isso aqui não saiu, não caiu do céu. Isso aqui foi o que a gente fez anteriormente. Só que vocês têm que olhar o exercício como um todo, né? Que slide é um pouco difícil, mas você tem que olhar a resolução toda. Então, ele tem esse valor aqui em x igual a, né? E pelo outro lado, a mesma coisa. Então, você só vai, né, fazer como se você estivesse desenhando a escala, a variação aqui, de 0 até esse valor, e vai unir, né? Os valores do momento nessas 3 seções-chave, você vai simplesmente unir por uma linha, porque você sabe que o momento ele varia linearmente, pelas funções que a gente obteve, que são lineares. Entendeu? Entendi. Nesse ponto C, ele cresceu para baixo por quê? Então, a gente desenha para baixo, porque o momento, ele está nesse caso, né, nesse exemplo aqui, Então, pessoal, eu não tenho Não, porque aqui... assim, eu entendi porque que ele... porque ele, no ponto A, ele começa exatamente ali na extremidade, no ponto B, ele começa na extremidade, porque o valor é 0, né? O ponto C, ele é um valor qualquer, isso aí eu entendi, né? Diferente de 0. Mas por que ele cresceu para baixo e não para cima? Então, primeiro, ele aqui não é um valor qualquer, ele é um valor, só que a gente estabeleceu em função de variáveis, né? Mas ele vai ter um valor. Depois vocês vão fazer exercícios, exemplos, nas próximas aulas, com valores da força e dos momentos, como a gente já trabalhou até agora nas questões, né? Eu só peguei esses exemplos aqui do livro para essa aula inicial. Depois a gente vai resolver exemplos já com valores atribuídos para forças e para os momentos e para todo mundo. Então, vamos lá. Ele vai ter um valor máximo. O gráfico você pode traçar para baixo ou para cima. Só que a gente traça ele para o local em que ele está tracionando as fibras, certo? Então, eu não tenho nessa questão aqui, até porque eu peguei do livro e não estava lá a simbologia, né, que a gente coloca do giro, do momento, da força, da setinha, né? Não estava essa representação. Mas se você resolve a questão, você vai obter um momento aqui que ele está tracionando as fibras inferiores, né? A tração, ela está nas fibras inferiores.
Então, você vai desenhar o gráfico para o lado em que as fibras estão sendo tracionadas. Se esse momento estivesse tracionando as fibras superiores, que seria um momento negativo, você iria traçar ele para cima. Você ia traçar para o lado contrário. Ah, tá. Entendi. Só que aqui, Beleza. ele está tracionando as fibras inferiores. Fibra inferior, isso aí. Isso. Beleza. Eu não tenho aqui na questão colocado esses giros do momento, mas se você faz depois em casa com calma, atribuindo sentido, você vai chegar ou deve chegar a um momento que traciona essas fibras aqui abaixo, inferiores. Beleza. Entendi. Entendeu? Maravilha. Aham. Mas isso a gente vai fazer muito mais exemplos mais para frente, tá? Então, vamos Tá lá. jóia. O cortante. O cortante, vocês entenderam, então? É cortante O nesse importante trecho. é tranquilo. Então, nesse trecho aqui é constante e vale P multiplicado V dividido L. E nesse outro trecho, ele está com sinal contrário, então você vai colocar ele para o lado contrário. Lado contrário. Isso aí. Só que observem uma coisa, pessoal. Vocês lembram que no ponto C há uma carga concentrada que vale P. Quando vocês determinavam os esforços solicitantes internos em uma seção que tinha uma descontinuidade, vocês não tinham que determinar pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. E a soma daqueles esforços, ele tinha que ser igual àquela carga concentrada. Então, no gráfico aqui do momento, do cortante, perdão, que acontece isso, vocês podem conferir da mesma forma. Você tem um valor aqui de P por A, né, dividido L, e para o outro lado você tem um momento de P por B dividido L. Observem isso. Se eu fizer aqui, vamos lá. Se eu fizer aqui uma conta, né, eu vou ter P por B dividido L, e desse lado, menos P por A dividido L. Deixa eu trazer isso para cá. Vamos lá, então eu vou colocar aqui uma equação. Vamos lá. Eu vou colocar aqui PB dividido L, né? E do outro lado, eu tenho a mesma coisa, só que PA dividido L. Se vocês fazem esse somatório aí, pessoal, vamos lá, vai ficar o quê? Se vocês fazem aí um agrupamento, né? Vocês vão ter L, e no numerador vocês vão ter P, B menos A, certo? Certo? Então, pessoal, não, perdão, e vocês vão ter aqui, é porque vocês vão somar isso aqui, porque ele está negativo, porque ele está representando apenas que está para o sentido contrário, mas você tem uma magnitude aqui e outra magnitude aqui. Para ter o valor total, você vai somar as duas magnitudes, perdão. Então, você vai ter aqui P que multiplica B mais A. B mais A é L. Então, você tem L aqui no numerador e L no denominador, que você vai simplificar. Essas L's vão cancelar e você vai ter um valor P total aqui, que vai coincidir com a força P Uma força aplicada na seção. Certo? Então, isso aí ficou claro?
vocês vão ter aqui um valor total de força em módulo P, que você, no esforço, você sempre vai querer saber o módulo, você não interessa se está positivo ou negativo, ou seja, esses sinais apenas interessam para você saber o que está acontecendo na seção, né? Qual fibra que ele está tracionando, para onde que ele está agindo, mas o que interessa é o módulo, né? Então, eu tenho desse lado um módulo de P por B dividido L, e desse outro lado um módulo de P por A dividido L. O total disso é P, que seria É essa força. até uma forma de conferir, né, professora, se tá correto. Exatamente. Você pode conferir, então, se Entendi. está fazendo sentido o que você fez. Certo? Beleza. Então, vamos lá. É. Essas aqui são algumas observações importantes que você precisa sempre ter assim na cabeça, né? Que uma carga concentrada P, ela vai provocar no ponto de aplicação dela, ou seja, no caso seria aqui na seção C, ela vai provocar uma descontinuidade no diagrama de força cortante, que seria essa descontinuidade que está aqui, e uma mudança brusca de tangente no diagrama de momento fletor, como a que aconteceu aqui. Eu tinha uma tangente aqui, né? Positiva, e aqui invertiu. Ou seja, a tangente está invertida aqui. Certo? Então, sempre que eu tiver uma carga pontual, uma carga concentrada, vai acontecer isso no diagrama de cortante e no diagrama de momento. Vocês precisam saber isso, que na hora de fazer o traçado, essas coisas são fundamentais. E outra observação, pessoal, é que vocês sabem, né, que o esforço cortante, a função do esforço cortante é a derivada da função momento. Então, observem aqui. Se a função do momento é uma função linear, a derivada é constante, né? E desse lado igual, só que aqui houve uma inversão na tangente. Então, a derivada não representa a tangente. Vocês lembram desses conceitos de matemática, de cálculo, né? Então, se você está calculando a derivada desse lado e ela é positiva, e aqui invertiu a tangente, está no sentido contrário, então a derivada desse lado vai dar negativa. Observem quantas coisas você tem para vocês comprovarem, para vocês verificarem que isso aí está tendo uma lógica, né, do ponto de vista físico, do que está acontecendo, né? Então, observem isso aí, como é que muda essa tangente e muda aqui o sinal do cortante, para ser coerente com tudo, com as relações fundamentais da estática, com a descontinuidade da carga. Então, todas essas coisas aí tem que ficar na cabeça aí de vocês, na hora de vocês fazerem os diagramas. Bem, desse exemplo aqui, alguma dúvida? Não. Zero dúvidas? Tá, então vamos fazer outro exemplo. Não sei se a gente vai conseguir fazer pelo horário, mas vamos tentar. Eu acho que sim, porque é a mesma coisa, né? Só que agora a gente está com um momento concentrado. Esse exemplo aqui é a mesma via, né? Só que a gente tem agora, em lugar de ter uma força concentrada, a gente tem um momento concentrado, né? Vamos determinar, então, as funções que expressam os esforços solicitantes internos nessa via. E vamos traçar os diagramas para esse caso aqui agora. Então, vamos lá. Primeiro, determinar as reações nos apoios. Então, as reações nos apoios, vamos lá, vamos supor que vocês já fazem isso sozinhos, vocês sabem fazer isso, né? Mas, se vocês fazem aí um somatório de momentos, vocês vão ter aqui uma reação, né? Apontando para baixo, que vai valer M, o valor do momento dividido L, e aqui a mesma coisa no sentido contrário. Essa reação horizontal continua sendo zero, porque a gente está sem forças radiais.
Então, vamos lá. Da mesma forma, seções chaves. Seções chaves seriam a seção A, a seção B, que é o final, início e final, e a seção C novamente, porque eu tenho uma descontinuidade aqui no momento, né? No carregamento. Eu não tinha nada nesse trecho e aqui, de repente, eu tenho um momento. Então, outra seção chave. Essas 3 seções chave vão dividir também a viga em 2 trechos, né? O trecho aqui até a seção C, trecho 1, trecho 2. E a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos ver o momento para o trecho 1, em que x varia desde 0 até A, né? Então, qual seria o valor de momento em qualquer seção genérica aqui cortada nesse trecho a uma distância x do apoio? Se eu cortar isso aqui, esqueço esse lado todo, né? Cortei aqui. Eu vou ter um momento que vai valer m dividido L por x, certo? Observem aqui que esse momento está com um sinal negativo, porque ele traciona fibras superiores dessa barra. Então, por isso que ele é negativo. Agora, vocês precisam prestar atenção já nesses detalhes. O que o momento está fazendo na estrutura? Quais são as fibras tracionadas? As fibras superiores? Então, ele é negativo. Então, M dividido L por X. Esse é o valor do momento em qualquer seção genérica X nesse trecho. Certo? É uma função linear também, com valores no extremo. Igual, 0 aqui no apoio, né? Para x igual a 0, vale 0. E para x igual a, aqui na seção C, eu vou ter, então, m, que multiplica A, dividido por L. Então, esses são os valores extremos aqui no trecho, certo? Professora, O cortante. Sim. Por que está pressionando a fibra superior ali? Então, o sebogiro dele. Ah, tá bom, tá bom. Né? Ele está vindo assim. Isso. Ele está fazendo assim por baixo da viga, né? Então, está tracionando a fibra superior. Tá certo. Só um minuto, pessoal. Então, vamos lá. O cortante, como é que fica? Mesma coisa, se eu fizer um corte aqui na seção X, o cortante ele vai valer M dividido L. Por quê? Porque eu só tenho essa reação no apoio, então ele é uma função também constante, que a função do momento é linear, a derivada, então, vai ser uma constante, a derivada de uma função linear é uma constante, então, tudo certo. Uma coisa, pessoal, por que está negativo o cortante? Pela convenção adotada aqui no livro, que é a mesma que a gente estabeleceu, né? Se eu tenho essa reação apontando aqui para baixo, a resultante, né? Ou seja, o cortante, ele vai estar apontando para cima. Quando ele está apontando para cima, né? A gente está considerando, então, negativo. Agora, observem daqui para frente, quando ele estiver apontando para baixo, de esquerda para a direita, então ele vai ficar aqui no sentido contrário no livro, né? Nesse livro aqui. Vocês em outra literatura podem encontrar uma convenção diferente. É só você perceber, como é que está sendo a convenção. Aqui está apontando para cima e é positivo. Então, vocês já sabem, assim, essa convenção. O momento, se está unificado, vocês não vão ter problema, porque vocês vão sempre encontrar negativo quando traciona fibras superiores e positivo quando traciona fibras inferiores. E o esforço axial também está unificado. Vocês sempre vão encontrar tração positiva e compressão negativa. O cortante já é que mais aí
tem essa variação aí, mas isso aí não tem problema. Se você desenhar certinho o gráfico, considerando a convenção que você quiser, mas você coloca o gráfico para o sentido oposto, não tem problema, tá? Então, isso aí é uma questão de convenção, mesma coisa que quando vocês calculavam as reações de apoio, que você estabelece uma convenção para saber o sentido. Só isso, que você precisa saber aqui, que o cortante, como na seção S1, estaria apontando para cima, certo? Então, a convenção desse livro aqui está dizendo que quando aponta para cima, de esquerda para direita, é negativo. Então, quando ele apontar para baixo, de esquerda para direita, vai ser positivo, certo? Beleza, então vamos lá. O cortante é constante, né? Então, ele vale M dividido por L nas duas extremidades desse trecho aí, tanto em A quanto em C. Vamos para o segundo trecho, então, pessoal. No segundo trecho, eu tenho X variando entre A e L, né? X, esse aqui de cima. Vamos esquecer esse xzinho aqui menor. A gente está agora no trecho aqui 2, na seção aqui S2 genérica. Vamos fazer um corte aqui nessa seção e determinar a função do momento. Nesse caso, eu tenho o quê? Tenho o momento produzido por essa reação de apoio, que vai ser M dividido L por X, multiplicando X. E esse é outro momento no sentido contrário, né? Então, se esse aqui já está negativo, o outro é positivo. E eu teria a função momento nesse trecho 2 aqui, que também é linear. Os valores extremos também, para x igual a, né? Eu teria menos m dividido L por A, né? E em x igual a L, eu teria 0, porque eu coloco, substituir aqui L, vou cancelar essa L, menos m mais m vai dar 0. Isso aqui não é mais que uma substituição, tá? Se você substitui aqui A, e você faz aí uma substituição, você vai chegar a isso aqui, pessoal. Que você pega o fator comum M e depois vai ter A. Teria que fazer aqui a substituição, mas vai ficar isso aí da mesma forma que a gente fez no trecho anterior, tá? Então, a gente tem já os valores aqui na seção C, né? Para x igual a e para x igual a L. O cortante, ou você faz um corte e aplicam as equações de equilíbrio da mesma forma, ou vocês calculam a derivada da função momento que vocês já obtiveram aqui. Né? A derivada disso aqui seria qual? M dividido L. Eu tenho só x aqui, isso seria 0. Então, a função cortante no trecho 2 seria menos m dividido L. E seria constante ao longo do trecho, né? Porque é uma constante. E agora a gente faz os diagramas da mesma forma, pessoal. Igualzinho. Vamos lá. Eu já trouxe aqui os valores, né? Que a gente determinou. De momento e cortante na seção inicial, x igual a 0, na seção x igual a, pelo lado esquerdo, pelo lado direito, e na seção x igual a L. Então, é só colocar o valor do momento. Aqui vale 0. Em L também vale 0. E na seção aqui, C, eu tenho pela esquerda que ele vale M por A entre L, negativo, e pela direita, M por B dividido L, positivo. Observem que aconteceu aqui a mesma coisa do que no cortante no exercício anterior, porque agora eu tenho aqui uma descontinuidade no momento. Então, ela vai aparecer no gráfico do momento. E a soma disso aqui tem que ser M. Se você faz a continha aí, né? A solução aí
faz essa continha aí algebraica, você vai ter que M por B dividido L mais isso aqui, né? B mais A vai dar L, essas L vão ser canceladas, então isso aqui vai ficar M. Só você pegar e fazer a continha e as substituições necessárias aí. E o esforço cortante, pessoal, ele é constante. Observem aqui que ele tem o mesmo valor no trecho todo. Por quê? O cortante, ele não é a derivada do momento. A derivada, ela não representa a tangente. Então, observem que a tangente aqui, pessoal, é a mesma. Ela está na mesma direção, né? Esse gráfico não está crescendo na mesma direção, eu tenho a mesma tangente. Então, não há uma variância aqui no sinal. Eu teria uma mudança se a tangente está invertida, mas aqui a tangente é a mesma, né? As tangentes dessas duas retas são a mesma. É uma tangente constante, que seria o momento. Certo? Então, vamos lá. Quais são as observações importantes aqui? O momento concentrado, ele vai provocar uma descontinuidade no diagrama de momento fletor, seria essa aqui, uma mudança brusca de tangente no diagrama do momento fletor, não, perdão. Isso aqui está errado. Isso aqui ficou do anterior, eu acho, que eu copiei. Então, aqui não há mudança da tangente no diagrama do momento fletor, certo? E o diagrama de cortante, ele não indica a posição desse momento concentrado, porque esse diagrama é de força cortante. Então, um momento concentrado não tem efeito nenhum aqui no diagrama de momento, de cortante, perdão. Certo? Então, isso aqui também, pessoal, vocês precisam ficar aí com isso na cabeça. Tem um momento concentrado, vai ficar uma descontinuidade no diagrama de momento. Mas essa descontinuidade, ela não vai aparecer no diagrama de cortante. Essa descontinuidade no momento, ela não vai produzir uma mudança na tangente no diagrama de momento. Certo? Não vai produzir. A tangente, ela é igual. E então, o cortante, nesse caso, né? Como é uma função linear, é constante. Certo? Alguma dúvida? Não, é igual a outra que a senhora fez. O que eu estou vendo aqui é que no momento fletoso, o diagrama vai sempre passar ali pela força aplicada, né? Na barra. Não é isso? Como assim? Aliano, quando você tem, no momento fletor, a força aplicada, ela está ali naquela parte que corta a barra, não é isso? O momento aplicado, que você tem aqui um momento concentrado. Mas aí você tem uma força, não tem? Atuando Não, aí? você tem um momento aqui. Não, no caso é o momento, a força foi o outro exemplo, né? O primeiro. E se essa descontinuidade está no gráfico do momento fletor, é porque você tem um momento concentrado. Se a descontinuidade está no diagrama de cortante, então você tem uma força concentrada. Entendi. Beleza. Certo? Então, fiquem atentos aí nesses detalhes, não podem confundir momento com força. Força é uma coisa, momento é outra coisa, tá? E, professora, tem ocasião, eu não sei se isso acontece, mas de você ter o diagrama e ter que montar, fazer o sentido contrário que a gente está fazendo agora, né? A gente está com o exemplo lá e a gente monta o diagrama. E a senhora fazer o contrário, a senhora dá o diagrama para a gente montar a situação da barra, não? Não. Vocês vão ter a barra com o carregamento. O objetivo da disciplina é que você aprenda a traçar o diagrama de esforço.
Então, não é para fazer o processo contrário, não. Tá bom, beleza. Até porque se você aprende a fazer o traçado do diagrama certinho, você automaticamente vai saber como fazer esse processo inverso. Só que isso não tem sentido para a gente, né? O engenheiro, o que ele faz? Ele define que uma bom. estrutura, define o carregamento e você quer determinar os reforços. Não é o contrário, você não parte de um diagrama de força, você vai partir de uma estrutura Mas sei lá, né? com um Uma modelo questão de matemático prova, e você aí, vai sei lá, determinar né? os reforços nela. Então, Uma questão de prova, sei lá. não, Mas sim, eu entendi que o que bom você quis que... dizer, mas assim, não faz sentido nem pela disciplina, nem pela lógica do que o engenheiro faz, nem porque se você já sabe fazer o diagrama, não faz sentido que eu peça para vocês fazerem o inverso, que vocês vão saber automaticamente, né? Maravilha, obrigado. Então, bem, pessoal, eu tenho mais exemplos, mas eu acho que não vai dar tempo. Esse exemplo 3 aqui já é com carga distribuída. Mas eu acho que não dá tempo de eu explicar esse exemplo aqui hoje, porque está faltando... Melhor deixar para a próxima. São quase 10 horas e 10 minutos, então faltam 7 minutos, né? Então, vamos fechar essa aula aqui. E, então, na semana que vem, a gente faz esses mais 2 exemplos que tem aqui, né? Nessa apresentação tem mais 2 exemplos. Tem esse aqui de carga distribuída e tem outro com carga distribuída triangular. Então, a gente faz na próxima aula e mais exemplos já com valores, né, das forças e das reações, já com valores atribuídos e não variáveis. De fato, eu tinha mais Legal. exemplos aqui para o final, mas esses exemplos eu sabia que a gente não conseguiria fazer, mas pelo menos o 3 e o 4, a gente faz então, continua na próxima aula. Tá bom, professor. Certo? Então, Tá vamos bom, fechar valeu, aqui professora. e até semana que vem, então. Tá bom, obrigado. Valeu, Boa noite. professor. Bom final de semana. Boa noite, pessoal.